Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Leonel e esse é o Confabulando, o canal de contação de histórias da Cia do Liquidificador. E hoje a gente está aqui para contar uma história muito especial, e ela é especial por 3 motivos. O primeiro motivo é que essa contação de história está sendo gravada no Espaço Liquidificador, a sede da companhia, graças ao PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O segundo motivo é que hoje eu vou contar uma história sobre uma mulher muito valente, que realizou feitos incríveis como espiã durante a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro motivo é que ela tinha uma deficiência e todos a subestimavam por isso. Mas, como vocês vão ver, isso não atrapalhou ela em nada. Então vamos lá? Vamos de história? Mas eu já ia me esquecendo. Antes de começar a história, eu vou fazer uma pausa para você. Pode curtir o vídeo, assinar o canal que eu espero. Pronto? Então agora sim, vamos começar. E eu vou começar com uma pergunta. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Para a personagem dessa história, seus sonhos são do tamanho do mundo. Então, segue esse fio. A nossa história começa nos Estados Unidos, em 6 de abril de 1906, quando nasce a heroína dessa história, Virginia Hall. Filha mais nova de Bárbara, uma secretária, e Edwin, um banqueiro e dono de salas de cinemas. Apesar de vir de uma família rica, seu avô e seu tio-avô eram bem-sucedidos, o seu pai tinha dificuldade em manter as suas posses. Por isso, a sua mãe queria que a Virgínia se casasse com um homem rico para reerguer a família e desde cedo a educou para seguir esse caminho. Mas, desde criança, a Virgínia já demonstrava que não era igual às outras crianças. Parecia que ela não se encaixava nas convenções sociais da sua época, como uma pessoa que vivia à frente do seu tempo. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, ela adorava sair para caçar. E enquanto as outras meninas andavam de carruagem, ela adorava sair cavalgando sem sela. Enquanto as outras garotas gostavam de brincos, colares e pulseiras de couros com pedras preciosas, ela usava braceletes de cobras vivas enroladas no seu braço. Enquanto as outras garotas sonhavam com um casamento e uma vida tranquila, cuidando da casa e dos filhos, ela sonhava em viver grandes aventuras pelo mundo. Mas mesmo com toda essa atitude, ela obedeceu a sua mãe e aos 19 anos ficou noiva de um rapaz muito rico. Virginia Hall tentava se convencer a levar uma vida como as pessoas esperavam que ela deveria viver. Durante muito tempo ela tentou se encaixar nesse lugar. Mas vendo todas as mudanças que estavam acontecendo na década de 20, com as mulheres cortando seus cabelos, podendo votar e outras tantas transformações, ela rompeu com o seu noivado. Tchau! Ela sonhava em viajar, em conhecer o mundo. Virginia queria ser embaixadora, mesmo sabendo que aquela era uma profissão exclusivamente masculina. Então, ao invés de se casar, ela resolveu estudar. Graças ao seu pai que a apoiava ao longo de 7 anos, ela estudou em 5 universidades diferentes, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Ela começou na Universidade Radcliffe em Cambridge, depois se mudou para Barnard College em Manhattan. E com 20 anos, ela se mudou para Paris. E lá, ela estudou na Escola Livre de Ciências Políticas. Depois, ela foi para a Áustria. E lá na Áustria, além de estudar, ela conheceu um soldado muito bonito por quem ela se apaixonou, chamado Emil. Mas seu pai foi contra esse relacionamento e a Virginia ficou dividida.
Ela estava vivendo esse tempo de mudança na Europa, mas sabia que estava ali graças ao esforço do seu pai. Então, com muita tristeza, ela obedeceu e terminou um noivado com Emil. Em 1929, ela voltou para os Estados Unidos com uma grande bagagem. Durante esses 3 anos que viveu na Europa, ela havia dominado 5 idiomas: francês, alemão, espanhol, italiano e russo, além de aprender muito sobre a cultura, geografia e política europeia. Ela voltou e se matriculou na pós-graduação da Universidade George Washington, em Washington, D.C. Mas é justamente nesse ano que a sua família perde tudo e perde o restante da sua fortuna com a crise da Bolsa de 1929 e Virginia tem que largar os seus estudos de pós-graduação. Então, ela resolve colocar em prática tudo que ela aprendeu e faz a prova para virar diplomata. Não foi nenhuma surpresa o fato dela ter conseguido nota máxima no exame oral. A sua surpresa foi ela não ter sido aceita apenas por ser mulher. Tempos depois, ela sofre ainda um golpe muito maior. Ela perde o seu melhor amigo e apoiador. O seu pai tem um infarto fulminante. Então, ela resolveu que iria entrar pela diplomacia, pela porta dos fundos e conseguiu um emprego como secretária da Embaixada dos Estados Unidos em Varsóvia, na Polônia. Essa embaixada, ela ficava num ponto estratégico entre a Alemanha e a Rússia, no período em que crescia o nazismo na Alemanha. Então, lá ela teve o seu primeiro contato com o mundo da espionagem. Foi lá que ela aprendeu a codificar e decodificar todos os documentos secretos. E ela se deu muito bem realizando essas funções. E, incentivada pelos seus chefes, ela resolveu tentar novamente o exame para virar diplomata. Mas, misteriosamente, o formulário da inscrição se perdeu e ela perdeu o prazo da inscrição. Triste com o ocorrido, ela pede transferência para uma vaga que seria melhor na embaixada localizada em Esmira, na Turquia. Mas, quando ela chega lá, ela está fazendo as mesmas funções de secretária como antes. Virginia segue sua vida tentando encontrar momentos de alegria fazendo o que mais gostava, saindo para caçar. Um dia, ela saiu para caçar pássaro com seus amigos, quando uma arma disparou acidentalmente e acertou o seu pé esquerdo, e ela caiu num lamaçal. Seus amigos a levaram correndo até o hospital e os médicos conseguiram salvá-la. Ufa! Porém, depois de 3 semanas de recuperação, ela já estava quase curada quando os médicos perceberam que uma infecção estava se alastrando pelo seu corpo devido ao ferimento no pé, provavelmente por conta das bactérias que estavam na lama na hora do tiro. Quando eles perceberam isso, já estava tarde demais. E numa tentativa desesperada de salvar a sua vida, os médicos tiveram que amputar a sua perna esquerda logo abaixo do joelho. Quando finalmente conseguiu sair do hospital, Virginia não quis saber de descanso. Tratou logo de voltar ao trabalho no dia seguinte. Ela nem teve tempo de se adaptar com a nova perna, uma prótese pesada feita de madeira, pois ela não queria que a sua nova condição fosse motivo de pena por parte dos outros. Ela, inclusive, deu um nome para sua perna de pau: Cuthbert. O tempo passou e ela não conseguia mais ficar parada no mesmo lugar. Lembra que o sonho dela era conhecer o mundo? Então Virginia conseguiu outra transferência, dessa vez para Veneza, na Itália. Lá, Virginia se deparou mais com um grande desafio, pois Veneza era uma cidade muito linda, mas dificílima para uma pessoa com perna de pau para se locomover. Ela encontrou diversas escadas e pontes e ela não conseguia se locomover direito, então ela conseguiu uma gôndola particular para poder se locomover pela cidade. Novamente, ela surpreendeu os seus superiores, inclusive recebendo atribuições importantes que não seriam de uma secretária, mas de diplomatas de carreira.
chegando até substituir o vice-cônsul em alguns momentos. A admiração por parte dos seus superiores foi tanta que eles estavam convencidos de que ela deveria tentar novamente a carreira de diplomata e dessa vez ela não precisaria mais fazer a prova, pois já estava trabalhando há mais de 5 anos nas embaixadas. Bastaria uma carta de recomendação e uma entrevista. Então ela se foi de volta para os Estados Unidos para fazer a sua entrevista e finalmente se tornar uma embaixadora. Mas novamente o preconceito falou mais alto. Inventaram uma desculpa qualquer falando que ela não poderia ser embaixadora por ter a perna amputada e que isso iria atrapalhar no exercício das suas funções. Mentira, né? Ela tinha recomendações de todas as embaixadas onde tinha trabalhado, dizendo que ela era uma profissional exemplar. E quanto às habilidades físicas, não só ela remava, mas também ela andava a cavalo, nadava, tudo com sua perna de pau. Mas seu pedido foi novamente rejeitado. E ela ainda foi punida pela insistência, sendo transferida para outra embaixada, dessa vez em Tallinn, na Estônia. Ela até tentou se adaptar, ver o lado positivo de estar num local mais tranquilo, voltou a caçar, mas aquele gosto amargo daquela última rejeição estava difícil de engolir. Se eles achavam que ela era uma mulher incapacitada e sem importância, então ali não era o seu lugar. Então ela foi e pediu demissão. Pouco tempo depois, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Enquanto todo mundo corria para se esconder, Virginia também correu, porém, para se oferecer para ajudar. Primeiro foi na Inglaterra, mas foi rejeitada. Depois na França e também foi rejeitada. Mas ela entendia os riscos daquela guerra e sabia que não poderia ficar parada vendo a ascensão do fascismo. Então, ela queria participar e ajudar de alguma maneira. Foi quando ela se voluntariou para dirigir uma ambulância. E foi assim. Ela foi uma das poucas motoristas que permaneceram trabalhando quando a França foi invadida. E só parou de resgatar os soldados feridos no campo de batalha quando a França se rendeu e ela foi dispensada. Para ela era terrível ver aquela situação. Paris, a cidade onde ela conheceu a liberdade, agora estava tomada pelos nazistas, que representavam o oposto do que ela sempre sonhou. Isso serviu de combustível para a coisa mais audaciosa que ela já fez. Mas primeiro, ela precisava fugir. Então, ela se aventurou nas trilhas para os Pirineus, uma cordilheira que separa a França da Espanha. Ela caminhou pela Trilha da Liberdade, um caminho muito difícil, que demandava 3 a 4 dias de caminhada. Para você ter uma ideia, mais de 2.000 pessoas foram presas tentando fazer essa travessia e outras incontáveis morreram tentando. Mas Virginia não era uma pessoa comum. E mesmo usando uma perna de madeira que machucava muito, ela conseguiu fazer a travessia até a Espanha e lá ela foi para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ela contou toda a sua experiência na guerra e, aliada aos seus conhecimentos linguísticos, lembra que ela falava 5 idiomas? E todo o seu estudo e experiência trabalhando em embaixadas, ela foi selecionada para virar uma espiã do SOE. Ela recebeu treinamento em armamento, segurança, comunicação e atividade de resistência. E também o codinome Heckler, e foi enviada para a França. O seu disfarce era de jornalista dos Estados Unidos. E ela usava os artigos que escrevia para enviar mensagens secretas para os aliados. A partir daí,
Cada dia era uma nova aventura. Ela organizou uma fuga de prisioneiros de guerra, resgate de pilotos de aviões abatidos e soldados feridos em combate e ajudava todos a atravessarem a trilha da liberdade. Com o passar do tempo, as suas ações chamaram a atenção de Klaus Barbie, chefe da Gestapo, a polícia secreta alemã na França. Eles não tinham muitas informações sobre quem era essa terrível espiã, mas isso não impediu que ele espalhasse diversos cartazes com uma imagem aproximada do seu rosto com os dizeres: "A dama que manca, a mais perigosa espiã. Devemos achá-la e destruí-la." Esses cartazes foram espalhados por toda a Europa, mas Virginia continuou seu trabalho durante muito tempo, bem embaixo do nariz dos soldados nazistas, que a viam apenas como uma mulher indefesa com uma perna de pau. Com o passar do tempo, as suspeitas começaram a cair sobre ela. Aumentaram a recompensa pela sua cabeça, o cerco foi se fechando, até que um dia invadiram o seu principal esconderijo. Mas Virginia era esperta e tinha percebido toda a movimentação. Ela conseguiu escapar 24 horas antes que chegassem até a sua casa e conseguiu atravessar a trilha da liberdade antes que a alcançassem. Só que agora tinha um problema. A sua identidade agora era conhecida e o serviço secreto britânico não poderia mais usá-la como espiã. Então, ela foi mandada de volta para os Estados Unidos. Chegando lá, ela tratou de falar com o OSS, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que depois viria a ser chamado de CIA. Ela contou tudo o que havia feito lutando contra os nazistas e foi recrutada para voltar como espiã. Mas dessa vez, o seu disfarce seria como uma mulher velha que vendia leite. Esse disfarce caía como uma luva. Quem iria desconfiar que uma velha leiteira que mancava poderia ser uma espiã? Em pouco tempo, ela estava entregando leite para os oficiais do exército alemão, que mais uma vez a subestimaram, achando que ela era apenas uma velha debilitada, que não entendia nada do que eles falavam. Mas Virginia falava muito bem o alemão e dessa maneira conseguiu informações importantes de locais que foram bombardeados em preparação para o dia D, o dia derradeiro em que uma série de ataques deu fim à Guerra de 1945. Quando a guerra acabou, com a ajuda de informações que ela conseguiu, o governo dos Estados Unidos deu a Virginia Hall uma condecoração. Porém, foi numa cerimônia secreta, secretíssima, porque ela queria continuar trabalhando como espiã, então ninguém poderia saber o que ela tinha feito. E assim ela fez. Virginia Hall se casou com um espião e trabalhou como espiã até se aposentar aos 60 anos de idade em 1966. Mesmo depois de se aposentar, por sua vontade, seus feitos ficaram em segredo até o final da sua vida, pois ela nunca esteve interessada em fama, mas apenas em poder viver à sua maneira. E foi isso que ela conseguiu. Virginia conseguiu viver o seu sonho de infância e teve uma vida repleta de aventuras, conheceu diversos países e se tornou uma verdadeira heroína, mesmo que ninguém soubesse disso. Essa foi a história de hoje sobre a espiã Virginia Hall, e essa história você encontra nesse livro Uma Mulher Sem Importância, da Sonia Purnell. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta e um beijo! Até a próxima!